No vídeo de hoje deu tudo errado na estratégia do Felipe Luiz, tudo errado. E o que fica de reflexo para quarta-feira, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Isso contamina o jogo de quarta, que é o jogo do ano, o jogo da vida. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar da Golcase. Antecipação da Black Friday. Todo o site com até 70% de desconto. Eu fui dar uma conferida lá, promoção das capinhas, você compra uma, leva duas com o meu cupom, cada capinha vai sair por menos de R$ 25. Impressionante, né? Tem a garrafa Urban por menos de R$ 80, é a garrafa do seu time, mais barata. A garrafa Fresh, a de 950, está mais barato que a de 650 ml, a partir de R$ 140, somente nesse mês e usando o meu cupom GOLJORGE que está aí na tela. A Golcase tem uma linha oficial de produtos, então são produtos com o escudo do seu time, você põe o nome, personaliza, pode dar de presente, pode ficar para você, vai tirar onda. Golcase, parceira do canal do Jorge Igor, e você está ajudando seu clube do coração também, os produtos são licenciados. Link na descrição, QR Code na tela, Golcase. Não esquece de usar o cupom GOLJORGE na hora de fechar a compra e pegar o desconto. Beleza? Muito bem. Ontem não tivemos vídeo, peço desculpas. Ontem eu narrei a seleção feminina, a gente entrou no ar por volta de 12h30. E obviamente que eu não chego na Globo 12h15 para fazer o jogo 12h30, né? Eu passei a manhã toda ali estudando para o jogo. Para terça-feira, a gente entra no ar 12h15, mas mais da metade do estudo já está pronto sobre a seleção brasileira. Eu só vou, pesquisar sobre a Itália, então meu trabalho de ontem já facilitou o de terça. Então na terça-feira a gente vai conseguir ter o vídeo, apesar do jogo entrar no ar 12h15. Mas ontem não foi possível, eu peço desculpas. Vamos falar da estratégia do Felipe Luiz, e eu também precisarei fazer um vídeo relativamente breve, né? Eu digo que o vídeo vai ser rápido, tem 15 minutos, 17 minutos, mas enfim, porque já eu tô indo para lá fazer Grêmio e Juventude. Então, jogo de domingo hoje do Campeonato Brasileiro do Elo Gaúcho. Bom, Felipe Luiz colocou vários titulares em campo, né? A gente teve as trocas nas laterais, né? Jogou o Royal, jogou o Ayrton Lucas, o Saul entrou no meio-campo e entrou o Samuel Lino. Então, Varela, Alexandro, Pulgar e Carrascal em relação ao primeiro jogo não jogaram. Bom, e aí o Flamengo tinha Arrascaeta, o Flamengo tinha Danilo, tinha Rossi, tinha vários, tinha Jorginho, tinha vários titulares em campo, Luiz Araújo. Só que o Flamengo não tinha pegada, consistência. O Flamengo fez um primeiro tempo, não só o primeiro tempo, acho que o Flamengo ele faz 75 minutos de um jogo muito sonolento, de um jogo muito, não sei se indolente é o termo, mas um jogo, não sei se desinteressado é o termo, mas assim, não dava a sensação de que a cabeça do Flamengo estava inteiramente ali. Não dava. E realmente é muito difícil, porque o Flamengo, apesar da vantagem que tem, ele sabe o inferno que vai ser esse jogo de quarta-feira. Então, os jogadores estão mentalizando o jogo de quarta-feira, não tenho dúvida disso. Isso está no radar. Mas era um jogo que valia a liderança de Campeonato Brasileiro. Você não pode entrar tão desatento como o Flamengo entrou. Acho que desatento é um bom termo. Você não pode entrar tão desatento como o Flamengo entrou, por exemplo. Se você for pegar, antes de sair o gol do Fortaleza, na batida do Breno Lopes de fora da área, o Flamengo cedeu 3 contra-ataques para o Fortaleza. Já estava um cheiro, um sinal de que tá esquisito. Flamengo marcando a distância, né? Gol do Breno Lopes, Danilo marcando a distância. Tipo a seleção feminina ontem com uma jogadora a menos do segundo tempo lá contra a Inglaterra, marcando a distância, a galera chegando e batendo da entrada da área. Falei, meu Deus do céu, que desespero. Foi uma loucura ontem. Ontem era muito isso. Era muito isso, um Flamengo distante, um Flamengo disperso, um Flamengo marcando mal, e quando ia para o ataque, não conseguia furar a marcação do Fortaleza. Quando chegava a bola no Bruno Henrique, não saía nada, Melhor chute do primeiro tempo, Emerson Royal. Precisamos falar do Bruno Henrique aqui, tá? É um capítulo à parte. Bruno Henrique. Bruno Henrique não tem a mínima condição hoje, cara. O Bruno Henrique hoje, assim, pensando na quarta,
o Bruno Henrique não pode ser uma opção, não é hoje uma opção viável pensando no jogo de quarta-feira. Não vejo hoje um cenário onde faça sentido ter o Bruno Henrique titular. Ele já falou algumas vezes que não se sente muito confortável de jogar por ali, aquele negócio todo. E ontem, mal de novo, comprometendo. O problema do Bruno Henrique não é aquela jornada ruim em que o cara até consegue, né, uma finalização de perigo, incomoda os zagueiros, o cara faz um jogo relativamente bom, mas a bola não tá entrando, aquela zica de jogador do ataque. Não é isso não, cara. Não é isso não. O Bruno Henrique tá quebrando. O Bruno Henrique tá comprometendo o desempenho do Flamengo. O Bruno Henrique não pode jogar quarta-feira. Eu não colocaria. Quarta-feira não tem o Pedro, não tem substituto. A ausência do Pedro é um baque violentíssimo. Não tem quem faça as características, o estilo de jogo, não tem a mesma qualidade, não tem. Eu iria de Plata. Olhando o que tem no elenco, eu iria de Plata, porque, sinceramente, o Bruno Henrique hoje não tem como. Hoje, sinceramente, não dá. Aí o Flamengo melhora no segundo tempo, principalmente com as alterações ali dos 19 minutos, quando entra o Alacian e entra o Michael. O Luiz Araújo já tinha entrado, o Luiz Araújo não começou o jogo. O Luiz Araújo entrou na vaga do Bruno Henrique, e aí o time vai começando a melhorar. O time vai começando a melhorar no jogo a partir dessa entrada, principalmente do Alacian. Entrou bem, deu uma incendiada, deu uma, né? Foi pra cima, foi pra dentro, foi buscando, foi brigando, e muito bem. E muito bem. Aí o Flamengo foi tendo alguma coisa de caminho para atacar, porque com o Bruno Henrique esquece, com o Samuel Lino também não, precisa falar do Lino, tá? Precisa falar do Lino. O Lino ontem, outro cara assim, fora total do jogo. Fora. Você olhava, meu Deus do céu, nada sai. Confiança do Lino, ó, tá lá embaixo. Tem pontos de preocupação que eu acho muito grandes para quarta-feira. O Samuel Lino, aí eu acho que é o Carrascal mesmo que vai jogar, como foi no primeiro jogo, porque a confiança do Lino hoje ela é inexistente, é um jogador que está sentindo muito o momento que está vivendo, e é impressionante, né, porque ele chega num nível alto e a coisa não está rolando, a coisa realmente não está rolando. Bruno Henrique é outro ponto de preocupação brutal, já falamos sobre isso aqui. Jorginho, fisicamente o Jorginho parece estar sentindo muito essa maratona de jogos, essa sequência de decisões, esse calendário maluco do futebol brasileiro, esse deslocamento gigante que a gente faz para jogar aqui no futebol brasileiro. Então, são pontos de atenção, tá? Pontos de atenção para quarta-feira. Bom, aí o Flamengo pressiona, o Fortaleza se defende, se posiciona mais atrás. O Flamengo ainda lento, né? Só deu uma melhoradinha com o Alacian. Aí ficou o Luiz Araújo na direita, o Michael na esquerda e o Alacian pisando na área, saindo, abrindo pelo lado esquerdo, flutuando, infiltrando, se movimentou muito bem. E depois entra o Juninho no final, que tem até uma chance de cabeça para jogar com um cara de referência, e assim, não pode ser. A última vez que o Juninho tinha entrado em campo tinha sido em agosto contra o Ceará, porque realmente não é um jogador, assim, você ferrou, estamos sem o Pedro, precisamos de um socorro, alguém no banco para resolver. Vai lá, Juninho, não é o Juninho, não vai ser o Juninho quarta-feira, né? Como não foi ontem. Mas o Flamengo pelo menos termina o jogo menos pior. Pelo menos rondando a área, pelo menos criando alguma chance de perigo, assustando, dando uma sensação de que poderia sair com empate, mas parou nisso aí. O time acabou perdendo por uma das piores equipes do campeonato. Fortaleza faz uma das piores campanhas do campeonato. Não descansou o seu elenco. E aí é que é o ponto da abertura do vídeo, deu tudo errado. O início de tudo, saiu a escalação do Flamengo, olhei lá, Arrascaeta vai jogar, Jorginho vai jogar, Danilo vai jogar, opa, o início do sonho. Deu tudo errado porque a atuação é um desastre. A atuação do Flamengo é muito ruim. Uma das piores atuações da era Felipe Luiz, um time desconectado do jogo total, time fora do jogo total, e perdendo a oportunidade de abrir 3 pontos para o Palmeiras. O Palmeiras hoje vai pegar o Cruzeiro, um adversário duríssimo. O Palmeiras pode abrir
De novo 3 pontos, e aí tudo aquilo que o Flamengo construiu com a vitória no Maracanã domingo passado, o Palmeiras hoje pode rasgar e voltar à distância de 3 pontos e abrir também vantagem no número de vitórias, mais vantagem ainda. Porque nesse momento, com 61 e 61, o Palmeiras está à frente por ter uma vitória a mais. Ele pode ficar com 2 vitórias a mais. Então o resultado, ele é desastroso. Você pegou os teus titulares e aí eu não vou chegar aqui e condenar. Eu posso mudar de ideia, tá, gente? Um dia eu posso ter uma ideia sobre um assunto, outro dia eu posso ter uma outra ideia sobre o mesmo assunto. Mas nesse caso eu ainda não mudei. Em alguns casos eu mudo de ideia, outros não. Esse eu ainda não mudei. Eu não vou chegar aqui e condenar o Felipe Luiz, priorizar, poupar jogador no Campeonato Brasileiro, que absurdo, né? Ou então, que coisa, tinha que poupar todo mundo porque o jogo da Libertadores é muito mais importante. Como assim? O brasileiro se recupera depois. Eu não vou fazer isso, porque eu já critiquei treinador que passou pelo Flamengo, que poupou jogo de Campeonato Brasileiro, jogador em jogo de Campeonato Brasileiro importante, para Campeonato Carioca, para a primeira fase de Libertadores. Brasileiro tem que ser sempre uma prioridade, uma das prioridades. E o Flamengo tem um elenco para suportar quarta, domingo. Se nós estamos falando do elenco mais caro, do melhor elenco da América do Sul, você numa disputa cabeça a cabeça com o Palmeiras, você não pode abrir mão de um jogo completamente em termos de escalação, em termos de peça. Com todo respeito, o Flamengo não tem um elenco do Sport, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz tratou o Campeonato Brasileiro com prioridade, com a importância que ele merecia. Só que, assim, de nada adianta, e essa deve ser a angústia do treinador. O treinador vai lá, monta o plano de jogo dele, toma as decisões, pensa nas soluções, pensa nas alternativas, pensa nas saídas. Tá bom, resolvemos. Vamos botar para jogar. É isso aí, vamos ganhar o jogo. Vamos tentar fazer esse descanso o melhor possível entre um jogo e outro. Beleza, esse jogo é muito importante, a gente tem que ganhar. Pô, o Fortaleza está na zona de rebaixamento, a gente é muito melhor tecnicamente. Beleza, vamos embora. Aí chega lá, o time está disperso no jogo. O time está com a cabeça na Argentina, está com a cabeça do jogo de quarta-feira. Como é que o treinador... Aí entra a impotência do treinador. Ele fala, beleza, eu fiz o que deu, né? Botei os caras para jogar, levei os caras pro jogo, né? Dei um recado muito claro da importância que esse jogo tinha para nós, só que os caras não entraram nessa rotação, os caras não entenderam. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma sensação mesmo de impotência. A do Felipe Luiz ontem. Ele tentou, mas o time foi um desastre. O time estava em qualquer lugar ontem, menos na Arena Castelão. O time estava com a cabeça em qualquer coisa ontem, menos na Arena Castelão. E acabou sendo derrotado. O que eu acho que fica de reflexo para quarta-feira, para fechar o vídeo? Eu acho que preocupa. Eu acho que você vai olhar as atuações pós-data FIFA, foram atuações muito boas, né? Você mete 3 no Botafogo fora de casa, mete 3 no Palmeiras e ganha do Racing num jogo muito difícil, uma batalha, mas você ganha o jogo e cria oportunidades para ganhar o jogo. Então o Flamengo fez bons jogos, né, pós-data FIFA. O saldo da data FIFA para cá, dos últimos 4 jogos, ele é muito mais positivo do que negativo. Só que o jogo de ontem, ele carrega essa frustração de você colocar vários titulares e não ter vencido. Você dá uma abalada ali na confiança, fala, pô, nós jogamos uma porrada de titular, não ganhamos do Fortaleza, imagina do Racing lá. Tem um efeito psicológico que o Flamengo vai precisar controlar, vai precisar trabalhar. O próprio desgaste físico, né, da situação de... Caramba, hein? Meu Deus do céu, a viagem para Fortaleza é a viagem mais longa. A viagem mais longa que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro é para Fortaleza, a distância maior que ele percorre na Série A. Quando ele vai enfrentar o Fortaleza e enfrentar o Ceará, já enfrentou os dois lá esse ano. Então você desgasta os caras, o jogo já é quarta. O Flamengo voltou rapidinho ontem, depois do jogo, direto para o aeroporto. Aí tem o descanso, a viagem na segunda para terça para a Argentina. Então é uma rotina muito corrida, você não descansou os caras. Isso também é um reflexo para quarta. Se o Palmeiras ganha do Cruzeiro hoje e abre 3 pontos de novo, você olha para a tabela e fala, puta, o Palmeiras escapou e está com 2 vitórias a mais. Também tem um impacto psicológico e é importante lembrar que enquanto o Flamengo estava ontem lá em Fortaleza com vários titulares e jogando mal pra caramba, o Racing estava descansando porque não teve jogo.
tanto o Racing quanto a LDU, mas a gente não vai conseguir fazer isso nunca aqui. Nunca, nunca, nunca esquece. Tanto o Racing quanto a LDU, ontem, nesse fim de semana, ontem e hoje, estão descansando. As federações nacionais lá, os campeonatos locais, as ligas deles, desmarcaram os jogos deles justamente para que eles tivessem descanso e a melhor preparação possível para eliminar o Flamengo e o Palmeiras. Aqui, meu amigo, esquece. Aqui, não, vamos pensar num jeito do Flamengo não precisar ir à Fortaleza, vamos proteger aqui o nosso clube, porque é o nosso representante na Libertadores, a gente joga esse jogo para depois. Para quando? Não tem margem. É a nossa rodovia sem acostamento, não tem data, não tem respiro, calendário. Esquece, aqui não vai rolar, aqui não tem como rolar. Então, é um rendimento muito ruim do Flamengo, muito preocupante. Eu não acredito em hipótese alguma que o Flamengo vai repetir isso na quarta-feira. Porque se repetir isso aí na quarta-feira, está eliminado. Esquece. Se o Flamengo entrar desse jeito quarta-feira no cilindro, ele toma 2-0, 3-0 e está fora do jogo. Está eliminado. Então, eu acho que não será esse comportamento do time. Mas me preocupa o psicológico e me preocupa principalmente o aspecto físico de alguns jogadores. Além de fases técnicas, né? Como o Lino, como o Bruno Henrique, caras que hoje estão mais atrapalhando do que ajudando. Meu amigo, quarta-feira é sinal amarelo. Quarta-feira é drama. Acho que dá pro Flamengo passar? Acho que dá. Acho que o Flamengo vai passar. Mas, ó, drama daqueles. Prepara o remedinho. Quarta-feira, Racing e Flamengo na GETV, ao vivo com imagens, e eu vou narrar. Muito bem, bom domingo para todo mundo, deixa a sua opinião nos comentários. Te vejo hoje em Grêmio e Juventude na GETV, duelo gaúcho do Brasileirão. Grêmio abriu o olho, hein, Grêmio? Tá 5 pontos só do Z4. O Juventude pode dar uma colada, o Fortaleza já ganhou ontem. Menos mal pro Grêmio que o Vitória perdeu, mas abre o olho, hein? Jogo na Arena do Grêmio, jogo de pressão hoje, 2h30 da tarde na GETV, ao vivo e com imagens para todo o Brasil. Eu narro, o Bruno Formiga e o Jackson Follman comentam hoje, nosso convidado especial, o Follman, e a Jordana Araújo vai estar lá na Arena do Grêmio, no gramado, trazendo todos os detalhes. Nos vemos então logo mais. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.